Alguns de eles eram sonhadores e alguns eram tontos, que hacían planes e pensavam no futuro com a energia de los inocentes. Com esses versos empieza uma canção escrita na década de 70 por el cantautor estadunidense Jackson Browne, uma canção que habla de la desilusão e de los sueños rotos de uma geração, a geração paz e amor, ou a geração sexo, drogas e rock and roll. Uma geração que queria cambiar o mundo, queria o fim da guerra de Vietnã, pero que se chocou com a dura realidade do sistema e tuvo que reconhecer, como dijo John Lennon, que o sonho se havia acabado. O nome dessa canção é Before the Deluge, ou em castelhano, Antes del Dilúvio. Antes del dilúvio pode significar também algo que passou há muito tempo atrás, ou seja, um evento passado. Pero hoje eu quero falar do dilúvio de uma forma figurada, dilúvio como um evento futuro, como uma crise ou um grande acontecimento, dilúvio como algo capaz de fazer nos temblar, dilúvio como algo capaz de fazer cambiar o rumo de nossas vidas. E hoje eu quero mirar a história de Noé e aprender com ela que fazer antes do dilúvio. Vemos na pantalla, está aí esse texto em Gênesis 6, vamos a ver em Gênesis 6 e também 7. Começamos por os versos 5 ao 8. Disse que, ao ver o Senhor que a maldade do ser humano na terra era muito grande e que toda a inclinação de seu coração tendia sempre hacia o mal, lamentou haber hecho ao ser humano na terra e lhe dolió no coração. Então o Senhor dijo: vou a borrar de la superfície de la terra ao ser humano que he criado, e haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero, leemos todos juntos essa parte subrayada. Pero Noé era distinto. Noé contava com o favor do Senhor. O tema de nossa predicação de hoje é antes do dilúvio. Que fazer antes do dilúvio? Padre, muitas graças por tua igreja reunida, muitas graças por esse tempo tão precioso que hemos tenido esta hora de alabança, de poder sentir tu presença, Padre, e agora queremos escuchar tu palavra porque la necessitamos. Habla com cada pessoa aqui, a empezar, habla comigo, Senhor, também. Em nome de Jesus, amém. Bueno, que fazer antes do dilúvio, meus irmãos? Quero compartilhar hoje 3 ideias. Em primeiro lugar, antes do dilúvio, que fazer? Aqui está travado. Você pode passar aí, Josué, no ordenador. Aqui me ha travado lá. Agora sim, muitas graças. Primeira coisa que fazer antes do dilúvio: observar as señales. A primeira coisa que necessitamos fazer para preparar-nos para o dilúvio, incluso em alguns casos, quando seja possível evitar o dilúvio, é observar as señales. E na época de Noé, a corrupção e a maldade se haviam multiplicado e coberto a terra. E a Bíblia diz assim: pero Deus viu que a terra estava corrompida e llena de violência. Ao ver Deus tanta corrupção na terra e que a gente havia corrompido sua conduta, dijo a Noé: he decidido acabar com toda a gente, pois por sua causa a terra está llena de violência. Assim que vou destruir a la gente junto com a terra. A corrupção e a violência ofendia tanto a Deus que ele decidiu acabar com toda a gente junto com a terra. A pergunta que nos toca a lo mejor é: sabiam as pessoas de aquele tempo que estavam fazendo mal? Sabiam eles que estavam desagradando a Deus? Deus enviou señales àquela geração. Houve avisos por la parte de Deus de que um dilúvio vendria. Se naquele entonces todavia não existia a lei de Moisés, não estavam os mandamentos, não existia tabernáculo, não existia um povo separado por Deus para adorá-lo, como é que aquela geração poderia saber que estava actuando mal diante de Deus? Como podiam eles saber que vendria um dilúvio? Que señales houveram antes do dilúvio? E a primeira señal é a lei escrita em los corações. Vamos à carta de Pablo aos Romanos, quando Pablo escreve assim: de hecho, quando os não judíos que não têm a lei cumprem por sua natureza o que a lei exige,
ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran, subrayado, que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Vamos a entender ese texto aquí. Lo que Pablo quiere decir, Pablo escribe ahí hablando de los gentiles, los que no conocían la ley de Moisés, gente que nunca había leído la ley de Moisés, que no conocían los 10 mandamientos, pero aún así eram capazes de observar os mandamentos morais da lei. Gente que não conhecia a lei de Moisés, pero sabia dentro de si o que estava bem, o que estava mal. E Paulo disse que isso passa porque toda pessoa, seja quem seja, carga dentro de si essa lei escrita em seu coração. Isso já vem de fábrica quando fomos criados, já nasce com nós outros, porque como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um ser moral, nós outros também fomos criados como seres morais. Assim que incluso aquela pessoa que nunca leu a Bíblia, não conhece a moral judaico-cristiana, essa pessoa também sabe do que está bem e do que está mal, moralmente falando. Por quê? Porque todos têm a lei escrita em seu coração. Antes da lei de Moisés, em el Edén, Adão e Eva desobedeceram a Deus, pecaram e se esconderam. Por quê? Porque sabiam que haviam hecho mal. E como lo sabiam? Porque Adão e Eva foram criados com a lei de Deus escrita em seu coração. Caim, ao matar o seu irmão Abel, intenta evadir-se de sua culpa, intenta justificar-se. Caim sabia que havia hecho mal. E como lo sabia? Porque Caim também foi criado com essa consciência moral dentro de seu coração, a lei escrita em seu coração. Moisés, em sua juventude, antes de ser chamado por Deus, antes de escrever a lei, Moisés matou um homem. Quando foi descoberto, houve medo e huyó. Por quê? Porque sabia que estava mal. Já estava a lei em Egipto. Não existia a lei de Israel, o povo de Israel, mas havia a lei de Egipto. E os egípcios que não conheciam a Deus, não adoravam a Deus, haviam hecho uma lei em la qual não era correto matar a alguém. Por quê? Porque os egípcios também foram criados com essa lei escrita no coração. Assim que, em los tempos de Noé, meus irmãos, a gente sabia mal o que estava, sabia muito bem o que era malo, sabia que estava mal a violência, a maldade, a corrupção, tinham consciência disso, porque a lei de Deus, os princípios morais, estavam escritos em seus corações. Assim que nadie tem excusa. Eu não lo sabia, eu não conhecia a lei, não conhecia a Bíblia. Uma pessoa sabe o que está bem e o que está mal. Outra señal, o próprio Noé. Diz na Bíblia, esta é a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre sua gente e anduvo fielmente com Deus. Outra señal que temos é a vida do próprio Noé, seu caráter justo, sua integridade, sua fidelidade delante de Deus. Noé, ele mesmo era uma señal de Deus. Ele, com seu modo de viver, era como uma pequena luz brilhando no meio da escuridão. Quem conhecia Noé, quem veio seu testemunho, sabia que a vida podia ser distinta, sabia que a vida com Deus ia de outra maneira. E eu me imagino que o próprio Noé não somente se contentou com viver, sino que também falou, ele predicou. Noé foi um profeta a sua geração, especialmente mientras el arca era construída, a gente lo mirava com curiosidade, com rareza. Que haces isso? Ele pudo muitas vezes testificar que estava construindo el arca por obediência a Deus. Pero outra señal muito clara também que teremos é do próprio arca. El arca era uma señal de que algo gordo ia passar. Por suas dimensões, quedava claro que algo muito grande ia passar. Pero aquela geração incrédula viu el arca, viu a señal e não creyó. ¿Por quê? Porque miravam os céus azules, aí el sol brilhando, e não creiam que o dilúvio ia cobrir a toda a terra. E por fim, outra señal, a lo mejor é mais, pero essa é o que quero relacionar, os animais. Quando pouco antes do dilúvio, Noé e os suyos empiezam a capturar animais, a juntá-los, a transportá-los, a pô-los dentro da arca. Este era um signo claro de que quedava pouco para o dilúvio. Ou seja, que houve señales.
La conciencia, la ley escrita en el corazón de cada persona, el propio Noé y su vida, el arca siendo construida, los animales entrando en el arca, hubo señales, hubo avisos, las personas no hicieron caso. Pero estoy seguro de que cuando empezó a llover, la agua empezó a subir, la gente se dio cuenta de que hay señales todas. Ahí la gente se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde. Nunca en la vida, mis hermanos, es sabio ignorar las señales. No es inteligente ignorar los avisos, porque en la mayoría de las veces las crisis no llegan sin avisar, las catástrofes no se forman del día a la noche. Muchas veces es parte de un proceso casi siempre marcado por el alejamiento entre el hombre y Dios. Fue así que pasó en los días de Noé, y eso no pasa así de golpe, va poco a poco. Día tras día la distancia entre el hombre y Dios va creciendo, y siempre hay avisos. La palabra de Dios siendo predicada en esta mañana, o aquí en esta iglesia, en todas las iglesias, la Biblia, hay señales. Por ejemplo, muchas veces hay un relajamiento en la moral de la persona. La persona, los pecados que antes condenaba, ahora ya no los condena, los tolera, los normaliza, y muchas veces los practica. Es una señal de que el diluvio va a llegar. Cuando el diluvio llega al matrimonio, no es de un día al otro, también hay señales. Hay una lejanía creciente, aumenta la frialdad, el cariño desaparece poco a poco, se habla con dureza para herir, para disminuir al otro. Marido y esposa ya están viviendo en el automático. Muchas veces llegan a las rayas de la indiferencia. Hay egoísmo, o sea, son señales, hay avisos, y muchas veces, si nada es hecho para cambiar la dinámica, el matrimonio se termina. Así que antes del diluvio, hay que observar las señales. Hace un mes en Benetúzia, un edificio de 3 plantas se derrumbó. No sé, los hermanos aquí se acuerdan, fue en julio. No hubo heridos. Consiguieron evacuar a todas las personas que vivían ahí. Todos se salvaron. ¿Y por qué se salvaron? Porque las personas no ignoraron las señales. Las grietas en las paredes fueron aumentando, y al final, felizmente, la gente puso atención a esos avisos, las grietas, y al final se marcharon de ahí. Así que en la vida es importante no ignorar los avisos. No es sabio menospreciar las señales, porque aunque muchas veces el diluvio, la crisis, la prueba no pueden ser evitados, si hacemos caso a las señales, al menos los daños pueden ser reducidos o controlados. Pero seguimos, mis hermanos, ¿qué hacer antes del diluvio? La segunda cosa es hacer provisiones. Hacer provisiones. Dios dijo así a Noé en el verso 21, y voy a pedir que leamos todos juntos. Recoge además entre las órdenes que Dios dio a Noé, estaba la de recoger alimentos y guardarlos para los días en que estarían dentro del arca. O sea, había que almacenar comida para la familia y para los animales. Noé fue instruido a hacer provisiones para los tiempos difíciles que vendrían por delante. La pregunta es, ¿sabemos nosotros hacer provisiones también? Me ha dicho un amigo español que en España las personas están acostumbradas a vivir al día y no están acostumbradas a ahorrar. Otra cosa también es que mucha gente hoy no tiene un sueldo que les permita ahorrar, hacer un colchón, un fondo para las emergencias. Pero lo más sabio, lo más recomendable en la vida es hacer provisiones, materialmente hablando. Es necesario tener un poquito más de alimentos y agua almacenados para en el caso de alguna urgencia. Nos pasó con la Dana hace 2 años. Es necesario tener algo de dinero guardado en el banco para una eventualidad, o mismo, como recomiendan algunos, tener efectivo guardado en casa. Como nos pasó hace no mucho tiempo, el apagón. No valía con la tarjeta para comprar, solo efectivo. Pero también necesitamos hacer provisiones espirituales. Necesitamos desarrollar nuestra relación con Dios en los días de calmaría, porque cuando llega el diluvio, la crisis, ahí sí podamos resistir. Necesitamos orar al Señor en los días buenos, para que cuando lleguen los días malos, podamos perseverar en oración.
Necesitamos ler a palavra de Deus em los dias de sol. Há que estudá-la, escudrinhá-la, profundizar-se nela, para que nos dias de tormenta, essa palavra nos haga resistir e seguir adelante. Necesitamos almacenar essa palavra em nossos corações, para não pecar contra Deus quando as circunstâncias empeorem. Necesitamos provisões espirituais, porque quando chega o dia malo, quando vem o dia da prova, que sempre vem, el que não se ha preparado não resiste, não tem fundo. Quando empieza o dilúvio de 40 dias, el que não tem provisões, el que não tem vida com Deus, que não tem fundo, já no segundo terceiro dia já está derrumbado, já está desesperado, já está culpando a Deus, está murmurando, está dudando de sua fé, está tirando da toalha. Como fazer provisões espirituais? Manter se informa. A los hermanos que se mantêm na forma física, cuidam muito bem, fazem ginásio, e isso está muito bem. Também necessitamos todos nós exercitar nosso espírito para criar uma musculatura espiritual. Pois, manter-te em forma em tu vida espiritual é ler a Bíblia. Sim, ler a Bíblia. É ter uma vida de oração. É conviver com tus hermanos em comunhão. Não deixar de congregar. É ayunar. Qual foi a última vez que ayunaste? Não digo de ayuno intermitente que a gente faz por aí para adelgazar, não. Hablo de ayuno com fines espirituais para buscar mais a Deus. Eu creio que muita gente, a nós outros em Espanha, nos gusta desayunar, não demais muito. Ayunar já não tanto. Sei que há gente que tem, não pode hacerlo por restrições médicas. Eu sei que há gente que não pode ayunar, mas não é o caso de muitos. Provisões espirituais, meus irmãos, antes do dilúvio, antes da crise, de los dias malos, trata de fazer provisão, porque lo vas a necessitar. Provisões materiais, mas também provisões espirituais. Mas em terceiro e último lugar, que é ser antes do dilúvio? Claro, sempre confiar em Deus. Volvendo ao texto, vamos a ver que Deus deixou a Noé muitas ordens muito claras em quanto ao planeamento e a execução de seu plano. Sobre a construção da arca, Deus ordenou a Noé: construye-te uma arca de madeira resinosa, hazle compartimentos e cúbrela com breia por dentro e por fora. Dale as seguintes medidas: 300 codos de largo, 50 de ancho e 30 de alto. Hazlo de 3 pisos com uma abertura, um codo de techo e com uma porta em um de seus costados. E em seguida Deus também deu a Moisés ordens muito claras em quanto aos que deviam entrar na arca, tanto as pessoas quanto os animais. Pero contigo estabelecerei um pacto, e entrarão na arca, tu e tus hijos, tu esposa e tus nueras. Haz que entre na arca uma pareja de todos os seres vivientes, es decir, um macho e uma hembra de cada espécie, para que sobrevivam contigo. Contigo entrará também na pareja de cada espécie de aves, de ganado e de animais que se arrastam por el suelo, para que puedan sobreviver. E por fim, no verso 21, que hemos leído já anteriormente, Deus ordenou a Moisés também a hacer provisões materiais, recoger e almacenar os alimentos para que servissem de comida para as pessoas e para os animais. Ao final, Deus dijo muito claramente a Noé do que ele teria que fazer. E ao final, a Bíblia nos diz que Noé obedeceu a Deus em todo isso. Dice a Bíblia, e Noé hizo todo según lo que Deus havia mandado. Subrayemos a palavra todo, meus irmãos. Todo é tudo. E quando queda uma semana para o dilúvio, já no capítulo 7, Deus avisa a Noé que a hora estava chegando, e uma vez mais lhe deixa algumas ordens. Já em Gênesis 7 lo vemos. O Senhor dijo a Noé: entra en el arca com toda tu família, porque tu eres o único homem justo que he encontrado desta geração. De todos os animais puros, lleva 7 machos e 7 hembras, pero de los impuros, só um macho e uma hembra. Lleva também 7 machos e 7 hembras das aves do céu, para conservar sua espécie sobre a terra. Mais ordens, mais animais que recorrer agora, não? Alguns teriam que ser 7 parejas. E que passou aqui com Noé? Uma vez mais, Noé hizo todo de acordo com o que o Senhor havia mandado. Uma vez mais aqui aparece a palavra todo. Todo é a palavra clave.
y todo es todo. La palabra clave en la vida de Noé aquí es todo: obediencia total, fidelidad total, fe total, confianza total. En nuestra vida práctica del día a día, si no hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas por la mitad, a medias, cosechamos ruina. Aquel que declara a la hacienda su patrimonio por la mitad podrá tener problemas. Aquel que quiere pagar sus impuestos por la mitad tendrá problemas. Aquel que quiere pagar sus facturas por la mitad tendrá problemas. Aquel que arregla su coche a medias y va a pasar la ITV, un coche medio arreglado, medio desarreglado, al final tendrá su coche totalmente reprobado. Aquellos que ya viajaron de avión saben que dentro del avión, cuando va a desplegar, hay reglas muy estrictas que hay que cumplirlas, y que si uno no las obedece, el avión no desplega. Hay 150 personas en el vuelo, y si una se rehúsa a cumplir una norma de seguridad, el avión no desplega. A lo mejor esa persona es retirada del vuelo, no va a lado ninguno, y algunas veces incluso va a la cárcel. Experimenta tú, dentro del avión, obedecer a medias. Si queremos pasar por los diluvios de la vida, por los días malos, por las crisis, necesitamos aprender a confiar totalmente en Dios. Totalmente, no a medias. Si queremos pasar por las crisis, tenemos que ser como Noé. Necesitamos aprender a obedecer a Dios en todo, no obedecer a medias. La Biblia no es un menú en el cual yo elijo lo que me gusta y rechazo lo que no me gusta. Eso me gusta, lo voy a cumplir. Eso no me gusta, eso no lo voy a cumplir, eso no. Bueno, esto aquí es un poco difícil. Amar a los enemigos, eso es un poco difícil. Mejor no intentarlo. No es un menú customizado que elijo lo que me viene bien, lo que no me viene bien. Hay muchos que se han perdido a lo largo del camino porque han intentado obedecer a Dios a medias, porque han confiado a Dios, pero no totalmente. Dios no ni quiere ni necesita un siervo a medias, alguien que obedece a medias, alguien que se entrega a medias, alguien que se involucra a medias, alguien que se dedica a medias, alguien que dice la verdad a medias, alguien que respeta a Dios a media, alguien que ama a Dios a medias. Si nosotros muchas veces no toleramos ese tipo de actitud, de comportamiento, ¿por qué llegamos a creer que Dios acepta esa mediocridad, esa parcialidad? Dios quiere obediencia total, mis hermanos. ¿Por qué? Porque obediencia parcial es desobediencia. Y Dios quiere confianza total, porque confianza parcial es desconfianza. Y Dios quiere fe total, ¿por qué? Porque una fe a medias al final es incredulidad. Acuérdate, la clave para atravesar las aguas del diluvio en seguridad es la confianza total en Dios y la obediencia total a Dios. Si así no fuere, seguro que nos hundiremos. Llega ao final, concluyo recordando o que hacer antes del diluvio, como actuar. En primeiro lugar, observa las señales, no ignoren los avisos, no es sabio, nunca sabe bien. En segundo lugar, haga provisiones, hacer provisiones materiales, pero también, sobre todo, provisiones espirituales. En tercer lugar, confiar en Dios totalmente. Obediencia total, confianza total, fe total, entrega total. Mientras yo preparaba la predicación, ella estaba se quedando tan larga que al final tuve que dividirla en dos. Así que en la próxima semana vamos a seguir con la historia de Noé y ver lo que hacer, no antes del diluvio, pero sí después del diluvio, después de la crisis. Sin embargo, cierro la predicación de hoy hablando de lo que pasó el día que empezó a llover. Génesis 7, la Biblia nos dice que se reventaron las fuentes del mar profundo, se abrieron las compuertas del cielo, empezó a llover, y Noé entonces y su familia y los animales entraron en el arca. Y después de que todos que habían que entrar, ya habían entrado, la Biblia nos dice que eso pasó. ¿Qué pasó? Luego el Señor cerró la puerta. Mi hermano, acuérdate que Dios tiene control de todas las cosas, incluso de las grandes cosas, incluso de los diluvios. Bajo sus órdenes,
las compuertas del cielo se abren y se cierran. Y así como pasó con el arca o con la puerta del arca, Dios hoy sigue abriendo y cerrando puertas. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Una vez que Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Porque así como los días de Noé, hoy Dios sigue siendo soberano. Mi oración esta mañana es que Dios pueda cerrar las puertas de tu hogar, para que no entre en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en las vidas de tus hijos, ninguna maldición, ni cualquier cosa, ni cualquier persona que quiera perjudicar tu vida y las vidas de los tuyos. Y mi oración también es que Dios pueda cerrar la puerta de tu corazón para los pensamientos de muerte, de maldad, de la tristeza, del desánimo. Que las puertas de tu corazón sean como la puerta del arca. ¿Cómo así, pastor? Ahí en el arca no entra ni la muerte ni la destrucción. En el arca solo entra aquello que Dios quiere, aquello que Dios ordena. Que nuestros corazones sean como el arca, que solo tengan aquí cabida aquello que viene del Señor. Que así lo sea y que por lo tanto el Señor nos bendiga. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas, a sermos más diligentes, a no ignorar las señales, los avisos. Ayúdanos a saber hacer provisiones, Señor. Sermos prudentes y saber almacenar para el día de mañana, a crear una musculatura espiritual, Padre. Sobre todo, ayúdanos a confiar más en ti, totalmente, Padre. No queremos ser siervos alanejas, alguien que te ama por la mitad, que te sirve por la mitad, que te quiere por la mitad. Ayúdanos a sermos siervos con la vida totalmente entregada a ti, Padre. Muchas gracias por todo. Señor, muchas gracias. Te lo pido, Señor, que pueda bendecir a cada familia, a cada hogar. Que tú no dejes entrar en ningún matrimonio, en ningún hogar, nada que provenga de ti, Padre. Es lo que te lo pido, en el nombre de Jesús. Quiero invitar al equipo